Fala galerinha, Gameroski. E aqui quem fala com vocês é o Psicótico Nerd, galerinha. E galerinha, vamos contar aqui uma história que não é bem de uma HQ, mas é sobre um super-herói de HQ aqui, um super-herói da Marvel, né galerinha? Super-herói da Marvel que é o Homem-Aranha, galerinha. E esse é um livro aqui oficial, tá? Não interfere nos quadrinhos desse livro, tá? Uma história paralela aos quadrinhos. É tipo uma continuação, entre aspas, só que não interfere na história dos quadrinhos do Homem-Aranha, tá, galera? E ele foi feito pelo Christopher L. Bennett. Homem-Aranha Entre Trovões, o nome desta história, galera. E eu vou ler a sinopse aqui. Os heróis da Marvel invadiram a literatura em romances inéditos. Marvel como você nunca leu. Isso daqui não é a sinopse, obviamente. Daqui é só o slogan está falando dos heróis da Marvel em livro, em versão de livro, tá? Isso daqui que eu tenho em mãos é um livro, tá, galera? É um livro físico, tá? Não é digital, é um livro físico. Ninguém ouve a verdade entre trovões, entre aspas. Nunca foi segredo para ninguém que J. Jonah Jameson usasse o Clarim Diário para seus ataques ao Homem-Aranha. E, por mais que um amigão da vizinhança se esforce, sempre será uma ameaça segundo a opinião pública. Mas as coisas tomam novas proporções a partir do momento em que a vida de Peter Parker vira de cabeça para baixo e pessoas muito próximas sofrem as consequências. Enquanto Manhattan é devastada por frequentes ataques, o Cabeça de Teia tem de enfrentar a engenhosidade de robôs movidos por um só intuito: acabar com sua vida. Como se não bastasse, o sentido aranha alerta que o aracnídeo não pode confiar nem mesmo em Mary Jane e na adorável Tia May, e tudo aponta somente em uma direção: JJJ. A busca por respostas pode custar a vida do herói, e vilões como Electro estão dispostos a garantir isso. Então vamos começar a ler aqui a história do Homem-Aranha Entre Trovões, tá, galera? Capítulo 1. Na calada da noite. Era uma noite clara e tempestuosa. Nunca ficava muito escuro no centro de Manhattan, a não ser quando fenômenos naturais ou atos de supervilania causavam blackouts. Olhando para a cidade do alto de um terraço, Peter Parker refletiu que a noite em Nova York mostrava ainda mais abundância de vida e energia que fazia dela a cidade mais fascinante do mundo. Quando milhões de luzes multicoloridas das janelas, anúncios, semáforos, holofotes e carros reluziam para desafiar a escuridão, declarando ao universo que os nova-iorquinos estavam cuidando de suas vidas e não deixariam que algo tão banal como a rotação da Terra lhes dissesse a hora de ir para a cama. Isso era bom para Peter Parker, já que naquele momento ele estava vestido dos pés à cabeça com elastano vermelho e azul e queda livre de um prédio de 20 andares, confiando num fino feixe de teias disparado de seus punhos para se fixar ao próximo arranha-céu
e balançá-lo com segurança pela 8ª avenida. Esse elastano é o colante, né? O colante, a roupa dele, que é um colante, né, do Homem-Aranha, é a roupa do Homem-Aranha mesmo. Continuando, galera. Essa era parte da rotina noturna de patrulha do amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. E as luzes brilhantes eram de uma ajuda inestimável para que pudesse ver onde estava indo, bem como para manter seus olhos atentos a crimes e crises nas ruas abaixo. Quanto à tempestade, esse era outro problema. Mesmo num dia normal, Homem-Aranha precisava ficar alerta aos ventos caprichosos entre as torres altas, ampliados pelo efeito de túnel de vento das ruas sinuosas de Manhattan. Um fio de teia saído dos lançadores do Aranha, ainda que de polímero sintético da melhor qualidade, era fino, podendo ser facilmente derrubado por uma rajada súbita. Voar pendurado nos fios de teia era uma maneira emocionante e libertadora de viajar, 50 vezes melhor do que qualquer montanha-russa, totalmente ao ar livre. Subindo e descendo em velocidade assombrosa sem nenhum impedimento, sem mau cheiro de escapamentos dos carros, da fumaça dos cigarros e das contínuas disputas de trânsito entre motoristas, pedestres e ciclistas hipercompetitivos. Mas esse seria um comportamento suicida se não fosse pelo sentido aranha, entre aspas, de Peter. A consciência extraordinariamente acima do comum do seu entorno, adquirido após a fatídica mordida de uma aranha radioativa anos atrás, junto com a força e a agilidade aracnídeas proporcionais. O zumbido do sentido aranha em sua cabeça o alertava do ataque iminente de seus muitos inimigos. Permitia que desviasse de balas antes que fossem disparadas e assim por diante, mas também o ajudava em situações mais banais, como sentir que o fio de teia que ele estava prestes a disparar seria soprado em outra direção por uma súbita mudança do vento, o que lhe dava a chance de ajustar a mira para acertar. Bom, não se pode acertar todas, pensou o Aranha. Quando uma rajada extremamente forte soprou assim que apontou o disparador da palma da mão e deixou que o fluido de teia subisse num longo fio de secagem rápida em direção ao New Yorker Hotel. O vento jogou a teia de volta sobre o seu ombro e ele imediatamente soltou o disparador para que ela voasse livre depois que a válvula de corte a soltasse. Sua vasta experiência lhe havia ensinado a não liberar um fio de teia antes que o próximo se ancorasse. Assim, deixou que o balanço o levasse para o alto enquanto mirava e disparava mais uma vez. A teia atingiu o topo do hotel em estilo Art Deco, com sua forma vigurante num ponto mais alto do que ele pretendia, de modo que se ele avançasse, ela ficaria pendurada no canto do terraço inferior. Então ele se antecipou a isso, deixando que a teia o fizesse balançar até a lateral para pousar na face do prédio que dava para a 8ª Avenida, agarrando-se à parede com suas mãos e pés. E estava escorregando. Em geral,
Seus dedos conseguiam aderir a praticamente qualquer superfície, mas o vento estava acompanhado por um aguaceiro que ficava cada vez mais forte, deixando a parede de tijolos do hotel escorregadia. Ainda não estava pronto. Ele só precisava de um pouco mais de pressão para se segurar. Mas se a chuva continuar a piorar, me murmurou para seu reflexo mascarado numa janela escura, talvez seja melhor pegar a linha F para casa. O lampejo de um raio e o estrondo subsequente do trovão, perto demais para fechar o tempo, mostrou que talvez fosse melhor voltar de metrô mesmo. Assim como uma teia de verdade, sua teia sintética não conduzia eletricidade quando estava seca, mas poderia conduzir uma boa carga quando molhada. E os raios costumavam atingir o topo dos prédios, o que fazia deles o lugar menos propício para se pendurar em climas como aquele. Infelizmente, ele não tinha uma muda de roupas à mão para poder pegar o metrô como Peter Parker. Saíra em patrulha diretamente de seu apartamento no Low, mas só se deu conta de que havia esquecido de olhar a previsão do tempo quando já estava a meio caminho de Greenwich Village. E ele não podia ligar para Mary Jane para trazer roupas, porque quase sempre nos últimos tempos sua querida esposa havia saído para ensaiar sua mais nova peça off-Broadway. E sim, galera, aqui nessa história aqui desse livro, a Mary Jane Watson é a esposa do Peter Parker, né? A esposa do Homem-Aranha e do Peter Parker. Ele já havia tentado enfiar a cabeça em duas janelas e perguntar se alguém faria a gentileza de colocar a TV no canal da previsão. Mas teve a má sorte de os moradores de dois apartamentos pertencerem a segmento considerável da população de Nova York que considerava uma ameaça, e não um herói. O primeiro o havia ameaçado com um bastão de beisebol, e o segundo acordara a vizinhança inteira com seus gritos e acusações de tentativa de assalto. Nas duas vezes ele preferiu bater em retirada a cara e dar explicações aos vizinhos e à polícia. E desde então, vinha se mantendo ocupado provando que seus detratores estavam errados. Não que eles fossem mentar. Com vários atos de bravura contra as forças do crime e do caos, de modo que, embora tivesse sentido que a tempestade estava por vir, não pôde apressar-se a caminho de casa a tempo de evitar a chuva. Por que o sentido aranha não veio com uma previsão de tempo de longo alcance? Ele perguntou ao universo enquanto lançava outro fio de teia, certificando-se de que este havia sido ancorado com firmeza no Five Ten Plaza antes de movimentar-se novamente. Chuvas espartas esta tarde com 30% de chance de escorpião. Amanhã espera-se uma chuva de balas de calibre 38. E agora, fique com Joy para as notícias do esporte. Certo, ele estava falando sozinho.
Era um hábito que eu fazia relaxar quando ficava nervoso. Quem falou isso foi o Homem-Aranha, tá, galera? Quem falou isso foi o Homem-Aranha, que falou essa palavra. Chuvas esparsas desta tarde, com 30% de chance de escorpião. Amanhã espera-se uma chuva de calibres chuvas de bala de calibre 38. Eu estou relendo aqui, né? Não reli como se fosse o Homem-Aranha falando, né? E agora fique com Joey para as notícias do esporte. Certo, ele estava falando sozinho. Era um hábito que fazia relaxar quando ficava nervoso. Ele falava sozinho com bastante frequência. E isso é verdade, o Homem-Aranha realmente tem esse costume de falar sozinho. Em situações tensas principalmente. Para ele poder relaxar, né galera? Agora, a chuva caía com mais força. Os raios estavam mais constantes e ele tentou acelerar o ritmo em direção ao seu apartamento, virando para o leste a fim de saltar sobre Madison Square Garden e continuar na diagonal por alguns quarteirões em direção a Broadway, planejando seguir por ela e depois pela Bowery para chegar em casa. Mas, no meio do caminho entre a 7ª e a 8ª avenidas, sentia um conhecido e tênue zumbido de perigo eriçando os pelos de sua nuca. A chuva interferia em seus sentidos aracnídeos, bem como em seus sentidos normais, mas não a ponto de turvar uma pontada tão forte como aquela. Ele a sentiu como um especialista, aguda, furiosa, mas distante. Um ato de violência humana a 2 quarteirões dali, não direcionado a ele. Pelo menos não por enquanto. Uma fração de segundo depois, o som de um disparo e gritos chegou a seus ouvidos, e em seguida, novamente, ecoado pelo edifício Two Penn Plaza atrás dele. Pela maneira como o alarme se intensificou quando ele virou, poderia localizar um incidente melhor do que se seguisse apenas o som. Seus instintos o levaram de volta para o norte, em direção ao Herald Square. Enquanto se aproximava, os arrepios do sentido aranha foram acompanhados por uma ansiedade familiar. Não o tipo de nervosismo que uma pessoa normal e sã, o tipo que não sairia em público vestindo elastão vermelho e azul, sentiria ao mergulhar de cabeça num tiroteio. Ele havia presenciado tantos outros e enfrentado coisas tão piores que não tinha mais medo. O que o aterrorizava era a dúvida. Será que vou chegar tarde demais? Se eu não tivesse me deixado arrastar pelo vento e pela chuva, será que poderia ter chegado aqui a tempo de sentir o perigo antes do disparo? Será que uma pessoa acabou de morrer porque não conseguiu fazer o que devia de novo? Homem-Aranha sabia que não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, que não poderia salvar todas as pessoas. Fazia tempo que ele havia se acostumado a essa terrível verdade. Mas ele não conseguia se perdoar pelas vidas que poderia ter salvado e não conseguiu. Depois você pensa nisso, Pete. Naquele momento, se havia outras vidas em jogo, ele não iria desapontá-la. Ele não iria desapontá-la. Ao se aproximar da Broadway e começar a descer, avistou sua presa. Uma gangue de ladrões estava saindo da Macy's, correndo em direção a uma van de fuga enquanto umas
enquanto um segurança trêmulo se esforçava para atirar neles com a pistola. A outra mão do guarda apertava seu braço direito, cuja manga estava manchada de sangue. Um ferimento pequeno, pouco mais do que um raspão, já que ele ainda conseguia empunhar a pistola. Um suspiro de alívio saiu dos lábios do aranha. Ninguém havia morrido. Ainda. Mas aquele era um cruzamento cheio de gente. E a mira do guarda estava trêmula. A polícia de Nova York era treinada para não disparar no meio de uma multidão. Mas será que aquele segurança particular teria o mesmo bom senso? A aranha não podia correr esse risco. Ele precisava pegar tanto os bandidos quanto os guardas desprevenidos. Caindo sobre o toldo verde de metal que cobria as portas de entrada, ergueu a barra da roupa expondo seu cinto de utilidade. E ligou o aranha-sinal, nome que ele admitia ser bastante pretensioso para o que não passava de um holofote na fivela de um cinto barato com uma máscara de aranha transparente sobre a lente, mirando nos bandidos. Mas nada aconteceu. Que droga! Acabou a bateria. Ele não podia perder mais tempo. Saltando para pousar em cima da janela de frente para o guarda, apertou os dedos médios no disparador de teia com uma pressão firme e contínua, fazendo com que o fluido saísse como uma corrente grossa e gosmenta que entupiu o cano da pistola do guarda. Esperem! Ele gritou. Tem muita gente em volta. Deixa que eu cuido deles. Vai se ferrar! O guarda gritou de volta. Você deve ser um deles. Deixe-me adivinhar. Mais um assinante satisfeito do Clarim Diário. O guarda estava tentando livrar a arma da teia gosmenta, para impedir que ele puxasse o gatilho por acidente e perdesse a mão com um tiro que saísse pela culatra. A aranha disparou um fino fio para apanhar a arma e jogá-la longe, fazendo com que caísse sobre a superfície plana do toldo verde da entrada, em segurança e fora de alcance. Em seguida, disparou outro feixe de teia para cobrir o braço ferido do guarda como um curativo improvisado. Isso deve conter o sangramento até a ambulância chegar. Escreve isso na sua próxima carta para o editor. Naquele momento, a banda dos bandidos cantava pneu em meio ao tráfego da Broadway. Então a aranha partiu em perseguição. Entretanto, durante sua conversinha com o guarda, a chuva havia ficado mais forte. Ele tentou disparar um fio de teia para deter a van em fuga. Sua fórmula de teia original não teria se solidificado sob a chuva pesada, mas fazia tempo que ele havia superado esse problema. Contudo, sólida ou não, a fina teia foi jogada ao chão pela torrente d'água antes que pudesse alcançar a van. A aranha foi obrigada a perseguir os ladrões a pé. Felizmente, superforça também significava supervelocidade. Não no nível do Mercúrio, mas mais do que o suficiente para alcançar a van no trânsito de Manhattan sob uma tempestade. Principalmente porque ele podia saltar de capota em capota sobre os carros.
Uma torrente de buzinas e xingamentos de motoristas irritados seguia atrás dele. Os rouxinóis da Broadway. Por fim, pousou sobre a van em fuga enquanto o veículo rasgava por Koreatown. Depois de abrir as portas traseiras, abaixou a cabeça para ver o que estava acontecendo. Com os anos de experiência, o fato de estar olhando de cabeça para baixo não era nenhum problema. Mas as gotas de chuva que encharcavam as lentes de sua máscara eram outra questão. Tudo à sua frente era um borrão nebuloso e turvo em movimento. Por sorte, não havia chuva entre ele e os ocupantes da van, de modo que seu sentido aranha conseguiu alertá-lo do disparo iminente e ele teve tempo de erguer a cabeça antes que os tiros soassem. É um inseto! É um inseto! Gritou dentro da van. Um inseto? Para onde esse mundo está indo? Antigamente, toda vez que ele atacava uma quadrilha, podia contar que alguém gritaria: Homem-Aranha! Como um apresentador chamando uma nova atração. Hoje em dia, pelo jeito, eles não lhe davam o menor valor. Cadê o respeito? O Homem-Aranha. Ele nem precisou dos sentidos de aranha para saber o que aconteceria em seguida. Tinha assistido a tantos filmes de ação que já era óbvio. Bandidos num carro como um herói no capô disparavam contra o teto. Esses bandidos devem ter assistido aos mesmos filmes, pois a chuva de balas disparadas de baixo veio logo em seguida, contrapondo-se à chuva que caía do céu. Mas a aranha já estava saltando para fora do caminho, começando a dar volta na traseira da van como um ginasta em uma barra. Enquanto os ladrões atiravam para cima, ele poderia entrar pelas portas traseiras e derrubar os dois com um chute duplo. Mas não foi bem assim que aconteceu. Ele havia se acostumado a confiar na adesão da ponta dos seus dedos em vez de se segurar com firmeza e, no calor do momento, esqueceu-se de que não poderia utilizar esse reflexo por conta da chuva. Todos os seus dedos se aderiram a poças de moléculas d'água e, em vez de dar um mortal duplo para dentro da van, Homem-Aranha caiu com tudo no asfalto duro e escorregadio. Apenas o som de uma buzina e de pneus cantando o avisou do carro que avançava contra ele, e graças somente a seus reflexos super desenvolvidos que ele conseguiu rolar para fora do caminho a tempo. Mas os ferimentos do meu orgulho podem ser fatais. Ótimo movimento, cabeça de telha. E, além de tudo, agora estou com o tema de rouxinol da Broadway na cabeça. É isso aí, disse ele, colocando-se de pé e pulando sobre os capôs dos carros, voltando a perseguir a van. The rumble of the subway train. A jing. The rattle of the taxis. Pare com isso. Mas estava ficando cada vez mais difícil de enxergar. Suas lentes não só estavam cobertas de chuva, como também, naquele clima frio e molhado, elas estavam começando a embaçar por dentro conforme sua respiração acelerava. Ele caiu por cima de um táxi amarelo e desceu deslizando sobre o capô. "Ah!" O taxista gritou.
Belo salto, Barcaranha. Enfim. Use menos cera da próxima vez. E deu fora daqui. Eles estão armados. Ei, não me diga para onde ir, sua aberração. E saia do meu táxi antes que eu ligue o taxímetro. Cerrando os dentes de frustração, a aranha secou a lente direita com a luva. Segurando-a com firmeza e arrancou da máscara para ver onde estava indo. Enfiou a lente no cinto de utilidades para guardá-la em segurança e partiu novamente atrás da van. Mas sua visão não melhorou muito, uma vez que não havia nada impedindo as grossas gotas de água de cair em seu olho direito, fazendo-o arder. Ele precisava manter a mão sobre o olho exposto enquanto corria. Nota: inventaram um guarda-chuva que caiba no cinto. Não, numa noite como esta, ele seria levado pelo vento em 2 segundos. E galerinha, vou indo nessa, tá? Essa foi o capítulo 1, não acabou ainda o capítulo 1, falta, bem dizer, 4 páginas aí para acabar o capítulo 1, galera, tá? Mas eu vou ficando por aqui. Esse foi o capítulo 1, Na Calada da Noite, de Homem-Aranha Entre Trovões, aí, uma história da Marvel aqui, um livro, tá? Uma história em quadrinhos, mas é uma história sobre o nosso querido super-herói aí, o cabeça de ceia, o teioso Homem-Aranha, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, galera. Valeu, tô indo nessa. E eu fui, até a próxima, galera. Valeu, falou e fui, tchau.